Olá pessoal, aqui é o Magno e hoje nós vamos iniciar aí a aula de um assunto bem importante, que é o estudo dos gases. Este assunto aí vai cair no concurso da Transpetro, então fiquem atentos aí que é um assunto que cai bastante em concursos, não só nessa prova da Transpetro, também para várias outras, de perito, professor e por aí vai, beleza? Então antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal da Científica Concursos e também acionar aquele sininho para vocês receberem outros conteúdos como este. Então é isso, vamos lá. Então, boa noite, pessoal, aqui é o professor Magno. Hoje nós vamos falar aí sobre o estudo dos gases, tá? Passaremos aí pelas transformações gasosas, modelo cinético, equação dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron. E nesse primeiro bloco da aula, então, nós falaremos sobre esses tópicos, e depois, em um segundo bloco, passaremos aí para o estudo dos gases reais, beleza? Então, vamos lá. Primeiro bloco, então, gases ideais. Então, pessoal, aqui nós temos as propriedades dos gases, né, de forma geral. Então, nós temos aqui os gases, eles um estado da matéria aí que possui forma variável. Geralmente, as partículas do gás, elas vão tender a ocupar todo o volume ali do recipiente, né? Seja um cilindro, um frasco como esse aqui. Então, se ajusta ali ao formato do recipiente que o contém. E os gases, eles podem sofrer os processos aí de expansão e compressão, beleza? E o modelo cinético, já dentro aí, considerando que os gases, eles têm um comportamento ideal, né? O que ele diz aí? Que as partículas dos gases estão em um movimento constante e contínuo, tá? Uma coisa que é muito importante, que geralmente cai bastante em prova, é que o volume das partículas dos gases, elas são consideradas como pontos infinitesimalmente pequenos, muito pequenos, de forma que o volume das partículas é desprezível, tá? Tenha atenção nisso aqui, que isso aqui costuma ser cobrado. Além disso, as partículas dos gases tendem a se mover em linha reta até colidir, e essas colisões, elas geralmente são perfeitamente elásticas, porque não teria uma perda de energia, né, durante esses choques elásticos. Uma coisa que também é bastante cobrada é que no modelo dos gases ideais, as moléculas, elas não influenciam uma nas outras, ou seja, não se tem interações, tá? Os gases ideais, você desconsidera as interações dos gases, então não vai ter nem interação atrativa, nem interação repulsiva. Lá na frente, quando a gente vê sobre os gases reais, aí sim, essas interações e o volume mínimo ali do gás vai ser considerado, beleza? E as partículas dos gases, então, elas possuem apenas energia cinética. Quanto maior for a temperatura do gás, maior será a velocidade com que essas partículas elas se deslocam, né? E também maior a energia cinética do gás, beleza? Seriam algumas grandezas aí que são diretamente proporcionais, né? Agora nós vamos passar aqui para as variáveis de estado, que são algumas propriedades, algumas variáveis mesmo, né, que vão definir o estado de um gás, né, que seria pressão, temperatura e volume. O que é mais importante aí para vocês, vocês necessitam saber das variáveis de estado, a definição de pressão, que é força sobre área, né, e essa pressão ela vai resultar aí das colisões das partículas nas paredes do recipiente. Nós vamos ver lá mais à frente, por exemplo, você aumentando a temperatura, a quantidade de colisões ali das partículas de gás na parede do recipiente vai aumentar, que faz com que a pressão também aumente. Realizar as conversões entre as unidades de pressão é bem importante, tá, pessoal? Nós temos aí que 101.325 Pascal dá em torno de 1 atm. Um ATM seria próximo de 760 milímetros de Hg, também de 760 torr, que é um valor mais aproximado, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí nas questões quando vocês precisarem de realizar a conversão entre as unidades de pressão, tá? Isso aí é bem importante também.
Em relação à temperatura, a temperatura é uma propriedade aí que ela vai medir o grau de agitação das partículas, né? Quanto mais agitadas tiverem essas partículas ali, no caso aqui da aula dos gases, né? Maior vai ser a sua temperatura. E o que é muito importante é usar sempre a escala Kelvin nos exercícios, né? Se você for começar a trabalhar com as fórmulas ali e utilizar a escala em Celsius, já está começando errado, né? Tem que lembrar sempre aí de fazer a conversão para Kelvin. E como que faz isso? Para você chegar na temperatura em Kelvin, né? Você pega a temperatura em graus Celsius e soma 273, beleza? Em relação ao volume, volume é o espaço ali que é ocupado pelo gás, né? É importante que vocês saibam algumas relações também, né? Por exemplo, que 1 metro cúbico seria o mesmo que 1.000 decímetros cúbicos ou 1.000 litros, né? Porque nós temos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e que 1 centímetro cúbico seria 1 ml. Pode ser que em algum exercício ou outro você necessite de realizar algum tipo de conversão de unidades desse tipo também, beleza? Continuando, pessoal, agora nós vamos passar aí para as transformações gasosas, né? E depois chegar aí na lei dos gases ideais. Então, como eu falei com vocês, o gás ideal é aquele que ele não apresenta interação entre suas moléculas. E agora nós vamos ver aí as transformações dos gases, né? Existem 3 tipos de transformações principais aí, que seria a primeira, a isovolumétrica, que ela ocorre a volume constante, tá? Essa transformação isovolumétrica, ela pode ser chamada também de isocórica ou isométrica, tá? Pode aparecer esses outros nomes aí também, nenhuma questão. Temos a transformação isobárica, que seria a pressão constante, tá? E a isotérmica, a temperatura constante, beleza? Então, o que nós iremos ver aqui é que enquanto uma variável é mantida constante, as outras duas variam, né? Por exemplo, se for a transformação isotérmica, enquanto a temperatura está constante, você vai ter uma variação de pressão e volume, tá? Então, galera, a primeira transformação que nós vamos ver aqui é a transformação isotérmica, né? Que ela é representada pela lei de Boyle. Nós temos, Boyle ele observou, então, estudando os gases, que o volume de um gás ele vai ser inversamente proporcional à pressão, tá? Então, aqui, ó, à medida que você aumenta a pressão, no caso aqui, a pressão 2 seria maior do que a pressão 1, né? Quando você aumenta a pressão, o que acontece com o volume do gás? Ele diminui, né? Por isso que seria inversamente proporcional. Você equacionando isso aqui, você chega que a pressão é inversamente proporcional ao volume, ou você pode escrever que pressão é igual a uma constante dividido pelo volume. Isso aqui você vai chegar que o produto PV é igual a uma constante, beleza? Então, você comparando as condições iniciais e finais ali de um experimento, por exemplo, você vai ter que P1 vezes V1 seria pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final, P2 vezes volume final, beleza? Então, essa aí é uma das relações que vem a partir aí da lei de Boyle, beleza? De forma gráfica, nós vamos ter aqui um gráfico aqui de pressão por volume, né? Pode ver que à medida que o volume está aumentando aqui da esquerda para a direita, a pressão ela está diminuindo, são inversamente proporcionais, e essa curva, ela é chamada de isoterma, tá? Então, como essa transformação ela é uma transformação isotérmica, se você pegar um ponto aqui, ó, ponto 2 ou ponto 1, eles vão ter a mesma temperatura, porque está dentro da mesma isoterma, beleza? Tranquilo? Continuando aí, agora nós vamos ver as transformações isobáricas, que seria a lei de Charles, tá? Na transformação isobárica, pessoal, nós temos que o volume de um gás, ele vai ser diretamente proporcional
a temperatura. Graficamente aqui, em um gráfico de volume, temperatura, isso aqui vai ser uma reta, né? Então aqui, ó, à medida que você aumenta a temperatura, o volume, ele vai aumentando também, beleza? Ou seja, volume proporcional à temperatura seria volume igual a uma constante vezes a temperatura, né? Isolando aqui, ó, a constante, nós temos que V sobre T é igual a essa constante K, né? Então, nós podemos escrever essa relação aqui, ó. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Beleza? E lembrando aí que, como eu falei inicialmente, enquanto aqui o volume e a temperatura estão variando, né? Como é uma transformação isobárica, a pressão ela vai estar constante, né? Essas transformações aí, uma variável vai estar constante, as outras duas estão variando, né? E a última é a transformação isovolumétrica, pode ser chamada também de isocórica, né, ou isométrica, e foi visto então que a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura, considerando uma transformação a volume constante, beleza? Então aqui, pessoal, à medida que você, como eu expliquei para vocês anteriormente, à medida que você aumenta a temperatura de um gás, as partículas elas vão começar a se deslocar numa maior velocidade e se chocar, o número de choques ali com a parede do recipiente será maior também, o que faz com que a pressão aumente, né? Então, pressão é diretamente proporcional à temperatura, ou podemos escrever que P é igual a uma constante vezes T. Isolando aqui a constante, P sobre T é igual a constante, né? Então, nós podemos escrever que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial seria igual à pressão final dividido pela temperatura final, beleza? E aqui, novamente, no gráfico, pode-se ver que seria uma reta também, né? À medida que se aumenta a temperatura, a pressão, ela vai aumentando também. Tranquilo? Então, pessoal, a partir dessas três observações aí, nós conseguimos chegar numa relação que ela é muito útil, tá? Seria essa equação aqui, Pivot-Povotó, seria P vezes V dividido sobre T inicial é igual a P vezes V dividido sobre T final, né? Então, dentro dessa relação aqui, você já tem todas aquelas observações que eu mostrei anteriormente, das transformações gasosas, né? Por exemplo, se você tiver uma transformação que ela é isotérmica, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final, o que vai sobrar? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, beleza? Agora, se você tiver uma transformação que ela é isovolumétrica, o volume inicial vai ser igual ao volume final. O que vai sobrar nessa relação? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E se for isobárica, você já cortaria a pressão. Beleza? E além disso, a partir dessas três relações, mais o fato aí, foi observado por Avogadro que o volume ele é diretamente proporcional à quantidade de matéria, né? Juntando todas essas relações, se chega na equação geral dos gases ideais, chamada de equação de Clapeyron, né? É o famoso PV igual a nRT. Lembrando que essa constante R, em muitas questões, se cobra que você saiba, tá? Pode ser que a questão ela dê esse valor, mas é bom que você saiba o valor dessa constante aqui. O R, ele pode assumir dois valores, tá? Quando a pressão ela está em atm, vai ser 0,082. Quando ela estiver em Pascal, 8,314. Beleza? Então é bom que vocês saibam esses valores aí. Na equação dos gases ideais, PV igual a nRT, se a gente substituir a quantidade de matéria, né, que seria aqui o número de mols, que é massa dividido pela massa molar,
a gente pode chegar em uma outra cara, aí, uma outra versão dessa equação, que seria PV igual a massa dividido pela massa molar vezes RT. É a mesma coisa, né? Mas às vezes alguma questão pode ser que você já queira usar dessa forma para já substituir direto ali, né? Caso em vez de informar o número de mols, já vai te passar ali a massa e a massa molar da substância, beleza? Além disso, pessoal, uma outra relação que é útil também, que vocês saibam, é a lei de Dalton, chamada aí de lei das pressões parciais, né? A pressão de um gás, ela vai ser dada pela soma das pressões parciais dos gases que o compõem, por exemplo, o gás A, mais a pressão do gás B, mais a pressão do gás C. Então, se você estabelecer a equação PV igual a nRT para cada um desses gases separadamente e depois isolar, né, o número de mols, você vai chegar nessa relação aqui, que pressão é igual ao número de mols de cada componente gasoso ali somado, né, vezes RT sobre V. Beleza? Tranquilo? Dito isso, vamos passar aqui agora para a primeira questão, pessoal, que caiu aí num concurso de perito, né, 2021. Essa questão ela está falando o seguinte: certa massa de um gás ideal é confinada em vaso de volume variável, V1, e encontra-se nas condições normais de temperatura e pressão. Esse gás é então aquecido isobaricamente até 323,15 graus Celsius. O volume final, V2, ocupa. Aí está falando se é a metade do volume inicial, o dobro, o mesmo, o quádruplo, enfim. Como que a gente pode iniciar a resolução dessa questão, né? Primeira coisa, galera, CNTP seria condições normais de temperatura e pressão, seria o quê? Vocês têm que saber também, tá? Seria 0 graus Celsius e 1 atm de pressão, tá? Isso aí seria as condições da CNTP. Transformando isso aqui já de Celsius para Kelvin, o que a gente tem que fazer? Soma 273, né? Então seria 0 mais 273, 273 Kelvin, beleza? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós podemos utilizar aquela equação que nós vimos, né? PVT Povotó, que é bem útil para resolver essas questões, né? Então, vou escrevê-la aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial, dividido pela temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final, dividido pela temperatura final. Beleza? No exercício, foi informado que o gás ele é aquecido isobaricamente, né? Quando é isobaricamente, o bar ali você lembra de pressão, ou seja, pressão constante, né? Então, a pressão inicial, ela é igual à pressão final, correto? Ou seja, essa fórmula aqui você já pode cortar a pressão, né? Porque elas são iguais, pressão inicial e final. Você vai sobrar só com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Beleza? Agora nós temos só que substituir os valores, né? As condições iniciais do gás, aqui ó, encontra-se, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, essa temperatura aqui seria T1, né? Temperatura 1 é 273 Kelvin, né, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem que encontrar ali a relação do volume, né? V1 dividido por 273, que seria o T1. Volume final e temperatura final. O volume final, a gente vai ver qual que é a relação ali com o volume inicial, né? A gente não tem essa informação. É o que a gente vai ver aqui quando a gente resolver essa equação. A temperatura final foi informada, né? Seria T2. T2 é quanto? Temperatura final. Foi aquecido até 323,15 graus Celsius, né? Para poder converter para Kelvin,
soma 273, isso aí vai dar 596,15 Kelvin. Na hora da prova, pessoal, vocês podem dar arredondar, né, para facilitar os cálculos ali. Pode substituir só 596, vai dar um valor aproximado, mas você consegue resolver também, tá? Mas aqui eu estou escrevendo tudo bonitinho, né? Então aqui, ó, V2, que a gente não sabe também, né? A gente vai isolar o V2 para ver ele ficar em função de V1, para a gente ver se é a metade, se é o dobro, beleza? E a temperatura final, 596,15. Isolando o V2, o que a gente vai ter? 596,15 dividido por 273, V1. Fazendo essas continhas aí, pessoal, vocês vão chegar que V2 é em torno aí de 2,2 V1. Ou seja, praticamente o dobro, né? 2 vezes. A resposta, então, seria a letra B. O volume final V2 vai ocupar aproximadamente aí, né, o dobro do volume inicial, nós estamos chamando de V1, beleza? Deixa eu só voltar aqui, que acho que tem um aluno entrando. Beleza. Continuando aqui, pessoal, agora vamos passar para outra questão. Então, essa aí seria a letra B, né? Próxima questão. Eu para um cargo de técnico de laboratório. Está falando o seguinte: certa massa de um gás ideal, que obedece à lei de Boyle-Mariotti, ocupa um volume de 350 centímetros cúbicos e uma pressão de 65,2 kPa. Qual o volume ocupado por esse gás se a pressão for alterada para 87,2 kPa? Então, pessoal, aqui, o que nós vamos fazer? Essa lei aqui, essa transformação, ela ocorre a temperatura constante, né? Então, seria aqui, ó, P1V1 igual a P2V2, beleza? Nem vou colocar a temperatura aqui, seria dividido por T1, dividido por T2, mas você vai cortar, né? Os valores, temperatura inicial é igual à temperatura final, então o que sobra na fórmula seria só isso aqui, né? Então, galera, como que vai ficar agora? A gente tem que ver aqui no enunciado quem que é quem, né? Então, inicialmente, está falando aqui, ó, que certa massa de gás ocupa um volume de 350 centímetros cúbicos. Inicialmente, ele tem esse volume, beleza? Há uma pressão, seria a pressão inicial, né, P1, de 65,2 kPa, beleza? Qual seria o volume ocupado? Seria o V2, se a pressão for alterada para 87,2 kPa. Só substituir na fórmula, né, pessoal? Lembrando aqui, ó, se você jogar o volume com essa unidade, o V2 vai sair nessa mesma unidade, né? Então, se a gente substituir aqui juntamente com as unidades, vocês podem ver aqui, ó, T1, 61,2 kPa, que vai cortar, né? Vezes o volume 1, 350 centímetros cúbicos, seria igual P2, que é 87,2 kPa, vezes V2. Isolando o V2, fazendo bem devagarzinho aqui, tá, pessoal? Só para vocês verem que vai cortar. 65,2 kPa vezes 350 centímetros cúbicos dividido por 87,2 kPa. Quilopascal com quilopascal vai cortar, né? Fazendo essa continha, você tem que o volume final vai ser de 262 centímetros cúbicos, beleza? Portanto, resposta letra C, tranquilo?
Então, foi só uma questão aí bem tranquila de aplicação direta de fórmula, né? Beleza? Próxima questão. Falando o seguinte, o principal componente do ar atmosférico, o gás hidrogênio, pode ser isolado através do processo de liquefação. Em um laboratório escolar de uma cidade brasileira, esse procedimento foi realizado a 20 litros desse gás, foi armazenado dentro de um balão de borracha elástica, exercendo uma pressão de 2 atm, a temperatura de 30 graus. Essas aí foram todas as condições iniciais, né? Então, aqui, ó, depois de certo tempo, esse balão sofreu alterações. Qual foi a variação de seu volume? Cuidado aqui que ele está falando de variação, tá? A gente vai ver, essa questão ela é maldosa. Sendo que a pressão dobrou e a temperatura foi reduzida pela metade. Primeira coisa aqui é você organizar os seus dados, né, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos pressão inicial é de 2 atm, volume inicial 20 litros, né? Temperatura inicial nós temos que é de 30 graus. Já podemos até converter para Kelvin, né? Não esqueçam de converter para Kelvin, para poder substituir na fórmula, que daria aqui 303 Kelvin. E as condições finais, o que aconteceu aqui? Nós temos que a pressão duplicou, né? Dobrou. Se era 2 atm, passou para quanto? 2 vezes 2, 4 atm. O volume é o que a gente quer descobrir, né? Para quanto que foi, para a gente ver a variação. E a temperatura reduziu pela metade. Se era 30 graus, passou para quanto? 30 dividido por 2, passou para 15 graus, né? Agora, convertendo esse 15 graus para Kelvin, soma aí 273, isso aqui vai dar 288 Kelvin, né? Beleza, pronto, já temos todos os dados aí. Então, agora podemos substituir na nossa equação lá, né, famosa, P1V1 sobre T1, PVT, dividido por P2V2 sobre T2. Então, vamos lá, substituindo, então, ficaria 2 vezes 20, dividido por 303, igual a 4 vezes V2, dividido por 288. Tranquilo? Então, isolando o V2 aí, pessoal, fazendo essa continha, você vai ter que V2 é igual a 2 vezes 20, vezes 288, dividido por 303 vezes 4, né? Simplificando aí, fazendo as contas, a gente chega que o volume final seria de 9,5 litros. Aí o cara fica felizão, né? Acertei, 9,5 litros aqui, ó, letra B, marca a letra B. Só que a questão, ela não está perguntando o volume final, né? Por isso que ela é maldosa. Ela está perguntando qual foi a variação de volume. O volume era quanto inicial? 20. Passou para 9,5, né? Essa variação aí foi de quanto? 10,5 litros, né? Portanto, resposta letra D. Beleza? Então, cuidado aí, não fiquem emocionados na prova, não. Às vezes está nervoso e não presta atenção exatamente no que a questão está perguntando, né? Às vezes tem algumas questões que tem essas maldades aí, que é bom vocês fiquem de olho. Beleza, pessoal? Então, portanto, resposta letra D. Ok? E a última questão aqui desse bloco, a questão caiu para professor, é uma questão do CESP, né? Então, você tem que julgar o item, está falando o seguinte: sabendo-se que em um cilindro haja 7,66 kg de gás oxigênio a uma pressão de 300 par a 25 graus, e considerando, aqui ele deu o valor de R, né? Não precisava de ter dado, mas deu 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin.
Deu aqui a massa do oxigênio, né? Massa molar 16 gramas por mol, seria de um átomo aí, de um mol, né? Um mol de oxigênio. E as condições aqui, ó. Falou que 0 graus é 273 Kelvin. Deu este fator aqui de correção também, né? De conversão. 1 bar seria 0,987 atm. Então, nessas condições, todas que ele informou, é correto afirmar que o volume do cilindro é de 30 litros. O gás ele vai ocupar todo o volume, né? Então, se a gente calcular o volume do gás aqui, seria o volume do cilindro. O que a gente tem que fazer, pessoal? É que a gente agora vai ter que usar a equação PV igual a nRT, né? A gente pode, vocês podem ver que ele deu informação da massa e da massa molar, né? Ele não deu o número de mols direto. A gente pode calcular separadamente aqui o número de mols e substituir, ou então a gente pode usar aquela outra relação que eu falei com vocês, em vez de utilizar o N, utiliza massa sobre massa molar. Aqui eu vou calcular separado, tá? Massa dividido pela massa molar, beleza? Então nós temos aqui que a massa do gás oxigênio seria o quê? 7,66 quilos. Detalhe aí que está em quilos, né? Como que a nossa massa molar está em gramas por mol, a gente tem que converter isso aqui para gramas, pulando 3 casas. Isso aqui seria igual a 6.760 gramas, tá? De O2. E a massa molar não é só de um oxigênio não, né, pessoal? A molécula de oxigênio é o O2. Então, seria 2 vezes 16 e dá 32 gramas por mol. Essa é a massa molar da molécula de oxigênio, né? Então, aqui, ó, vamos calcular quantos mols que nós temos, então. Pode fazer por regra de 3, tá, pessoal? Quem quiser, 1 mol é 32 gramas, 7.660 seria quantos mols? X, né? Dá para fazer por regra de 3 também, em vez de fazer por fórmula, mas vamos, já coloquei a fórmula aqui. Então, a massa, 7.660 gramas, dividido pela massa molar, 32 gramas por mol. Gramas vai cortar com gramas, o resultado aqui vai sair em mol, né? Isso aí vai dar em torno de 239,4 mols, tá? Na hora da prova, 239. Pode ir arredondando os números aí, né? Para poder facilitar as contas. Trabalhar com números inteiros é melhor. Agora, a gente pode calcular o volume, né? A gente não tem que PV é igual a nRT, equação geral aí dos gases ideais. Se a gente quer calcular o volume, isolando o volume, né? A gente vai ter que volume é igual a nRT dividido pela pressão. Tranquilo? Agora é só substituir os valores. Número de mol, 239,4 vezes o R, 0,082, né? A temperatura, ele informou aí que é de 25 graus, aqui é o gás está numa pressão de 300 bar e 25 graus. Então a temperatura, pessoal, lembrando sempre, né, tem que converter para Kelvin, soma aqui 273, isso aqui vai ser 298 Kelvin, beleza? E a pressão também a gente vai ter que colocar para ATM, né, já que aqui ele deu o R em ATM. Então, se nós temos 300 bar, podemos fazer aqui uma regra de 3, né? 1 bar seria 0,987 atm. É tão próximo, né, que não ia dar nem tanta diferença na conta aqui. Mas, né, vai que a questão aí coloca uma maldade nisso aí também. 300 bar, que foi dado, seria quantos atm? X igual a 300 vezes 0,987. Isso aqui daria em torno de 200
296. Em torno de 296 atm, tá? Então, substituindo aqui, pessoal, seria 0,082 vezes 298 Kelvin, né? Dividido pela pressão em atm, que é 296, beleza? Se eu tivesse na prova aí, você podia até, esses números aqui tão próximos, né? Dá quase que para cortar eles e fazer só essa outra conta aqui, tá? O volume vai dar em torno aí de 19,8 litros. Ou seja, tá falando que o cilindro aí seria de 30 litros, o volume que ocupou ali? Não, seria de 19,8 litros, né? Portanto, este item, errado, né? Incorreto, beleza? A questão aqui é para julgar o item, em certo ou errado. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, com essa questão aí, a gente fecha esse primeiro bloco. Vamos lá, pessoal, segundo bloco da aula aí, vamos falar agora sobre os gases reais, tá? O que é interessante aqui, que cai bastante em prova quando se trata de gases reais, principalmente sobre a discussão em cima do fator de compressibilidade, tá? Quando a gente está falando agora dos gases reais, agora se considera as interações, né, lá nos gases ideais, as interações entre as moléculas dos gases eram desprezíveis. Aqui nos gases reais, essas interações elas são consideradas, né, por isso aí que vai alterar algumas propriedades desses gases, e também o volume do gás, ele vai ter um volume mínimo ali, esse volume não tem como chegar a zero, né, como que seria lá no caso dos gases ideais. O volume do gás, as partículas têm um volume mínimo ali, que quando vai comprimindo esse gás, ele vai chegar numa hora que as partículas vão estar tão próximas, as forças atrativas, né, elas vão ser significativas, o gás ele vai liquefazer, né? Beleza? Então, pessoal, o primeiro tópico aí que é bem importante dentro do estudo dos gases reais, cai bastante em prova, seria o fator de compressibilidade, que é o Z, tá? O Z, o que seria, então? A relação entre o volume molar do gás, seria como se fosse o volume do gás real, né? O volume, volume real, seria o volume efetivamente ocupado pelo gás, dividido pelo volume molar do gás ideal, ou seja, o volume previsto pela equação dos gases ideais, caso ele se comportasse como um gás perfeito, tá? Para um gás ideal, então, nós temos que essa relação é igual a 1, né? O volume do gás seria o volume do gás ideal. Agora, para um gás real, esse Z, ele vai mudar, tá? Aqui, ó, nós temos a fórmulazinha, então, né? Volume do gás. Aqui está o volume molar, né? Dividido pelo volume molar do gás ideal. Esse gráfico aqui é bem importante que vocês saibam interpretá-lo, né? Bem, que costuma ser cobrado em questões. Então, um gás ideal tem Z igual a 1, pode ver aqui que em todo intervalo de pressão, esse gás, ele mantém o Z igual a 1, beleza? Agora, os gases reais, aqui tem alguns exemplos aqui, ó, uma curva para o hidrogênio, nitrogênio, CO2, eles podem se comportar de algumas formas diferentes, né? Por exemplo, o hidrogênio, ele está numa região aqui em que Z é maior que 1, né? Pessoal, o que significa o Z maior que 1? Quando o Z é maior que 1, quer dizer que o numerador aqui, o que está em cima ali na fórmula do Z, ele vai ser maior do que está embaixo, né? Do que o denominador. Ou seja, o gás efetivamente ele está com um volume maior do que é previsto na equação dos gases ideais. Ou seja, se ele está com um volume um pouco maior, quer dizer que as forças repulsivas nesse gás dominam, fazendo com que ele se expanda um pouco, né? Ou seja, esse Z, essa relação ali, essa divisão, ela vai ser maior do que 1, tá? E o fato aí das forças repulsivas dominarem faz com que esse gás, ele seja menos compressível, né? Vai ser um pouco mais difícil comprimir esse gás do que um gás que teria Z menor que 1. Por exemplo, nessa faixa aqui, ó, o N2 e o CO2 apresenta Z menor que 1. O que isso quer dizer?
Se o Z é menor do que 1, o volume que ele ocupa efetivamente é menor do que o volume previsto pela equação dos gases ideais. O que faz com que esse volume dele seja um pouco menor? As forças atrativas, né? Nós estamos falando aqui dos gases reais, as interações entre as moléculas de gases, elas vão influenciar aqui nas propriedades dos gases, né? Então, se as forças atrativas dominam, pessoal, o volume ocupado efetivamente pelo gás diminui, fazendo com que esse fator de compressibilidade seja menor do que 1. Ou seja, o gás ele é mais facilmente compressível, né? Esse gás seria mais fácil de ser comprimido, né? Ou seja, de liquefazer. Quando você vai comprimindo o gás, as moléculas elas vão ficar próximas ali o suficiente a passar para o estado líquido, né? Então, um gás que tem Z menor do que 1, por exemplo, ele iria ser mais fácil, ele ia liquefazer, né? Na verdade, liquefazer de forma mais fácil. Enquanto que um gás que tem Z maior do que 1 já não iria liquefazer de forma tão fácil. Beleza? Uma outra coisa que é importante vocês notarem deste gráfico aqui é que em pressões baixas, pressões tendendo a zero, os gases reais eles tendem a se comportar como gases ideais, né? Vocês podem ver que o gráfico deles começam aqui em Z igual a 1, né? Então, baixas pressões é uma outra consideração aí que é importante, né? Em baixas pressões, os gases reais tendem a se comportar como os gases ideais. Beleza? Tranquilo? Continuando aqui, então existem diversas equações, né, que vão considerar estes efeitos aí de repulsão, de atração, no caso aí dos gases ideais, e como que isso aí vai influenciar na pressão, no volume, por aí vai. A equação mais importante, que geralmente é cobrada em prova, é a equação de Van der Waals, tá? Que seria, ela tem essas três formas aqui, beleza? A forma que eu acho que é mais fácil de você visualizar os fatores aqui A e B seria essa segunda forma. Aqui, lembrando que a segunda forma está como volume molar, tá? Volume molar seria igual a V sobre N, tá? Então, aqui, pessoal, vocês podem ver PV igual a R vezes T, dividido por Vm menos B, menos esse fator aqui que tem o termo A. Primeiro parâmetro aí, que é o parâmetro B, ele está associado ao volume molar de um gás real e também às forças de repulsão entre suas moléculas. Isso aqui é bem importante vocês saberem, né? Então, como eu falei com vocês, um gás real, ele pode ser comprimido até um certo limite, né? Em determinado ponto ele vai liquefazer, mas o seu volume, ele nunca será igual a zero, né? Porque não faz sentido também ter um volume igual a zero, né, pessoal? Então, por isso que eles adicionam esse fator B. Por mais que esse termo aqui vai ficando pequeno, né, o volume, ele depende de um fator B aqui, um parâmetro B da equação de Van der Waals, que seria esse volume mínimo do gás, beleza? E ele está relacionado às forças de repulsão, né? À medida que o gás ele vai sendo comprimido, as forças de repulsão ali fazem com que ele fique pelo menos com um volume mínimo, né? Ele não tem como chegar num volume igual a zero, beleza? Agora, o parâmetro A da equação de Van der Waals, ele já está relacionado às forças atrativas entre as moléculas do gás. Vocês podem ver aqui nessa segunda fórmula que a pressão, ela tem um decréscimo, né? Aqui, menos esse valor que tem o termo A. Ou seja, o que faria a pressão diminuir ali um gás real? Esse termo A, devido a ele considerar as forças atrativas de cada gás, isso aqui é como se fosse a constante, né, pessoal, que tem para cada tipo de gás, N2, O2, por aí vai. E esse termo, ele vai diminuir a pressão do gás real ali, né? A pressão ela vai ser um pouco menor, devido às forças atrativas, né? À medida com que as moléculas do gás elas vão se atraindo umas às outras, a pressão tende a ficar um pouco menor, como pode ser visto aqui também na equação de Van der Waals,
Então, é bem importante aqui que nessa parte, galera, vocês lembrem que o parâmetro B está associado a um volume mínimo e forças de repulsão, e o parâmetro A forças atrativas, tá? Subtraindo aqui o valor da pressão. Beleza? Tranquilo? Então, isso aí seria o mais importante. Passando agora para as questões. Uma outra questão aí que caiu para perito, está falando o seguinte, ó. A respeito das propriedades físico-químicas dos gases, é incorreto afirmar que: letra A. Os gases reais não obedecem exatamente à lei dos gases ideais. Beleza, não obedece mesmo, né? Exceto no limite de pressão tendendo a zero. Foi o que a gente viu lá no gráfico, né? Aqui, ó, nessa região, com a pressão tendendo a zero, o gás real tende a se comportar como um gás ideal. No geral, não segue, né, a lei dos gases ideais, exceto nessa condição aí, beleza? Pressão tendendo a zero. Então, aqui está correto esse item. Letra B. O fator de compressibilidade de um gás é a razão entre o volume do gás, seria o volume real, né, o volume efetivamente ocupado, e o volume molar de um gás ideal nas mesmas condições de T e P. Exatamente, né? Falou ali ele descreveu a fórmula do fator de compressibilidade, que nós vimos, né? Vm dividido pelo volume molar do gás ideal. Beleza? Então, exatamente isso. É verdadeiro. Letra C. Nos gases ideais, se desconsidera que os compostos... se considera que os compostos são partículas de tamanho desprezível e, portanto, não ocupam espaço. Foi o que nós vimos, né? Lá nos gases ideais, o tamanho das partículas é desprezível, né? Então, também está correta essa afirmação. Letra D. Nos gases ideais, se observam mais interações repulsivas do que atrativas. Pessoal, gás ideal considera algum tipo de interação? Nem repulsiva, nem atrativa, né? As interações, elas são desprezíveis, no caso aí dos gases ideais. Então, essa aqui seria a resposta, que é a alternativa incorreta, beleza? E a letra E, para gases reais, as forças repulsivas entre as moléculas contribuem para a expansão, beleza? À medida que a molécula está repelindo uma outra, fica mais fácil de expandir, né, o gás, enquanto que as forças atrativas contribuem para a compressão, exatamente. Na região nós vimos do gráfico lá, né, onde que as forças atrativas, elas preponderam, é mais fácil você comprimir um gás daquele tipo, né, naquela região, que seria de Z menor que 1. Então, beleza, verdade. Alternativa correta, a letra E também. Então, a nossa resposta, que seria a incorreta, seria letra D. Beleza? Próxima questão. Está falando o seguinte: 5 mols de um gás ideal ocupam um volume V quando na temperatura e pressão. Temperatura T e pressão P. Determine o volume ocupado pelos mesmos 5 mols desse gás quando na temperatura T e pressão P, no entanto, na condição de gás real, com fator de compressibilidade 1,5. Essa questão é engraçada, né, que ela te deu alguns dados aqui que você nem vai usar, né? Você nem precisa de utilizar esses 5 mols, porque a relação de volume entre o gás real e o volume, entre o volume efetivamente ocupado e o volume do gás ideal, você já tem, né, do Z. E ele deu o valor aqui de 1,5, né? Então, o que que nós temos? Nós não vimos lá que Z é igual ao volume molar, seria colocar o volume real, né? Dividido pelo volume molar do gás ideal. A gente quer saber o volume real, né? O volume efetivamente ocupado pelo gás aqui, ó, real. Beleza? Então, nós temos aqui que o Z é 1,5, né? Então, aqui, ó, 1,5 é igual ao volume do gás real. Opa! Volume do gás real dividido pelo volume molar do gás ideal. Isolando o volume do gás real, que é o que a gente quer, vai ser o quê? 1,5 vezes o volume
do gás ideal. Que é a mesma coisa, esse 1,5, mesma coisa que 15 sobre 10, né, pessoal? Simplificando, divide por 5 e por 5 seria 3 meios, né? 3 meios do volume do gás ideal. Ou seja, qual que é a relação entre o volume do gás real e o volume do gás ideal? Quando você tem o fator de compressibilidade de 1,5. Seria aqui, ó, a resposta letra C. 3 meios do volume do gás ideal, né? Beleza? Então, você pode ver que a questão aí, a única informação que seria utilizar é o valor de Z, né, que foi fornecido. O fato ali de ser 5 ohms não iria influenciar nesse tipo de cálculo aqui, né? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, o volume do gás real seria 3 meios de V. Resposta letra C. Agora, mais uma questãozinha aqui para a gente fechar esse bloco. Está falando o seguinte, ó. Na figura a seguir, é esboçado o gráfico do fator de compressibilidade dos gases genéricos A e B em função da pressão, sob temperatura ambiente. Um gráfico próximo ali do que a gente viu, né? Em relação ao gás A, sob temperatura ambiente na faixa de pressão mostrada, o gás B apresenta. Então, a gente quer saber sobre o gás B em relação ao gás A, né? O gás B, pessoal, seria esse aqui que está na linha pontilhada, né? Essa região aqui, ó, não é de Z maior que 1 do gás B? Opa. Z maior que 1. Se o volume efetivamente ocupado está um pouco maior que o volume do gás ideal, está numa região aqui onde as interações repulsivas, né, dominam. Agora o gás A seria essa linha de baixo, está inteira, ela está numa região de Z menor do que 1, esse gás, né, onde que as interações atrativas que vão dominar. Beleza? Dito isso, então, o gás B, ele apresenta maior facilidade de liquefação. Pessoal, se o gás B, que seria esse aqui, o de cima, né? Ele está numa região onde as forças repulsivas estão dominando, vai ser mais difícil de você liquefazer esse gás, né? Para liquefazer, as moléculas têm que estar mais juntinhas, né, do gás, até um certo ponto que vai passar para o estado líquido. Vai ter maior facilidade de liquefação? Não, né? Vai ter maior dificuldade de liquefação o gás B. Por quê? Porque ele está na região ali de Z maior do que 1, região das interações repulsivas dominando, né? B, maior dificuldade para expandir. Se a interação, se ele tá o gás B está na região repulsiva, ele vai ter maior facilidade de expandir, né? As partículas elas vão estar querendo ficarem mais distantes uma das outras, né? Devido às interações repulsivas dominarem. Ou seja, vai ter uma maior facilidade de expandir e não dificuldade. Olha aí como que a questão ela brinca aí as palavras, né? Com o que a gente viu aqui. Então tá falso também a letra B. Letra C, comportamento mais próximo do ideal. Comportamento ideal, pessoal, é aqui em 1, né? Que não está uma linha perfeita, mas aqui seria o gás ideal. O gás B, ele está com comportamento mais próximo do ideal do que o gás A? Não, né? Você pode ver que a curva dele está mais distante do que a curva do gás A. A curva do gás A está próxima aí de 1. Qual que estaria mais próximo do comportamento do gás ideal? O gás A, não o gás B. Então, ele está com comportamento mais próximo? Não, comportamento mais distante do modelo ideal, né? Falso também. Letra D. Menor dependência das interações atrativas em seu comportamento. Olha aqui como que ele abordou isso, né? A interpretação. Se o gás B, as interações repulsivas dominam as atrativas, né, digamos assim, ele vai ter menor dependência das interações atrativas no seu comportamento? Vai, porque o que está, a maior dependência dele seria nas interações repulsivas, não nas atrativas, né? Resposta correta é a letra D. Beleza? Seria a única aí que falou uma coisa certa até agora, né? E letra E,
O gás B apresenta menor influência dos efeitos de tamanho finito em sua contração. Na verdade, pessoal, o gás B ele vai ter uma maior influência do efeito de ter um volume mínimo ali, né? Por quê? Pelo fato das interações repulsivas estarem dominando o seu comportamento, né? Então, o volume ele vai ser, o tamanho finito, o volume ali da partícula do gás, vai ser mais significativo no caso do gás B. Então, a letra E também está errada. Resposta aí, letra D. Beleza? Tranquilo? Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, que essa aula tenha ajudado bastante vocês, tá? Então, pessoal, antes de finalizarmos, gostaria de mostrar para vocês as ferramentas da Científica Concursos, né? Aqui você vai ter um planejamento individualizado de estudos. Todos os tópicos do seu edital estarão divididos em metas de estudo, revisão e exercícios. Então, diariamente, as metas diárias, você saberá exatamente o que você precisa de estudar, revisar e fazer de exercícios, né, naquele dia. Além disso, tem o resumo de metas da semana, onde você consegue ver tudo o que você vai estudar naquela semana, na próxima. Temos listas de questões por tópicos criadas na plataforma do QConcursos, então basta clicar que você já vai ser direcionado para o caderno de questões. Também a opção de migração de plano, né, caso você seja um aluno semestral, dos planos semestral e anual. Feedbacks, que é a parte aí com o mentor. O mentor ele vai te acompanhar de perto e vai te mandar feedback quinzenais e mensais. O feedback quinzenal ele é bem mais rápido, né? Só vai mostrar ali se você está cumprindo ou não as metas, enquanto que o feedback mensal ele já é bem detalhado, acompanhado aí dos relatórios de desempenho. O mentor ele vai conseguir analisar quais disciplinas e tópicos você está indo melhor e qual você precisa melhorar. Além disso, temos sugestões de fontes bibliográficas, muitas delas gratuitas, nos nossos roteiros de estudo, que é na parte de conhecimentos gerais, e na parte de conhecimentos específicos, nós temos todo um conteúdo esquematizado na parte final do PDF, que seriam os nossos bizus, né? Então, isso aí é um material bem direcionado e focado aí para o que é mais importante para a sua prova, né? Além disso, temos encontros temáticos, são os nossos encontros síncronos, com aulas com os professores, alguns convidados. Temos um fórum de dúvidas, onde você pode tirar dúvidas na parte de conhecimentos específicos. E, por fim, você terá acesso a um grupo fechado no Telegram e suporte diário do nosso administrativo. Então é isso, pessoal. Para mais informações, acessem o link da bio da Científica Concursos no Instagram ou o site da cientificaconcursos.com.br. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.